Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda neste culto de sexta-feira da Paixão, em que nós queremos ter um tempo de reflexão diante da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos reunimos para contemplar o mistério mais profundo da nossa fé. O apóstolo Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aos olhos do mundo, a cruz parece fraqueza, a cruz parece derrota, a cruz representa sofrimento. Mas na fé descobrimos que ali está o poder do amor de Deus, que se entrega por cada um de nós. E na cruz, Deus revela que não abandona a humanidade, mas entra em nossa dor para nos trazer vida e salvação. Por isso que nós nos reunimos nesta noite com reverência, mas também com gratidão. Nós viemos a este culto com as nossas perguntas, com as nossas dores, também com as nossas esperanças. Viemos para olhar novamente a cruz e lembrar que ali está o amor que nos alcança, o perdão que nos restaura e a graça que nos sustenta. Por isso nós, nesta noite, nos reunimos em nome e na presença do nosso Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sinta-se acolhido por nós, sinta-se em casa, fique bem à vontade. E já de início eu quero convidar as crianças e também a orientadora do culto infantil desta noite, que vai conduzir o momento com as crianças. Crianças podem vir à frente, uma de cada vez. Muitas crianças esse dia da sexta-feira de Páscoa. Então, comunidade, assim, junto com as crianças, nós queremos neste momento orar ao nosso Deus para que eles tenham um bom tempo também de ouvir a palavra para eles. Querido e amado Senhor, obrigado que as crianças nesta noite tenham a oportunidade de ouvir, de aprender sobre a Tua palavra e também, desde cedo, Senhor, conhecerem sobre o Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, ser com elas nesse momento, ser também com as orientadoras que estarão ensinando neste culto, que elas tenham a habilidade, a capacidade, que tenham o coração entregue também para que as crianças venham a conhecer o Teu Evangelho desde muito cedo. Por isso, ó Deus, ser com elas e também ser conosco aqui nesse momento de culto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom tempo para vocês, um culto infantil, enquanto nós, comunidade, cantamos nosso primeiro hino, número 37.
Assim nós queremos, enquanto comunidade, nos colocar diante de Deus e fazer a nossa oração de confissão. Eu não canto muito bem, mas a mensagem da música é muito bonita. Colocar diante de Deus, entregar nas mãos de Deus aquilo que nós temos feito. Por isso nós queremos nesse momento orar ao nosso Deus. Convido que você baixe sua cabeça, feche os teus olhos e assim oramos ao nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai de misericórdia, neste culto em que nós queremos olhar para a cruz do Teu Filho, reconhecemos diante de Ti a verdade sobre nós. Muitas vezes vivemos como se nós não precisássemos da Tua graça. Fomos orgulhosos quando deveríamos ser humildes, fomos egoístas quando deveríamos ter servido. Ó Deus, nós fomos indiferentes diante da dor das outras pessoas, nós guardamos mágoas, endurecemos o nosso coração quando o Teu chamado era para perdoar. Também, ó Deus, confessamos que nem sempre confiamos em Teu amor. Em momentos de dificuldade, ó Deus, nós duvidamos da Tua presença e muitas vezes nós seguimos os nossos próprios caminhos ao invés de ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, diante da cruz de Cristo, percebemos o peso do nosso pecado e também a profundidade do Teu amor. Por isso, nós nos voltamos a Ti com humildade e Te pedimos, perdoa-nos por amor de Jesus Cristo. Também renova o nosso coração, transforma a nossa vida e ensina-nos a caminhar na Tua vontade. E neste momento em silêncio, nós queremos nos colocar diante de Ti, tudo aquilo que tem pesado na nossa consciência. Assim como cada um de nós entrega diante de Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos lembra que a mensagem da cruz para muitos é uma loucura. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porque foi na cruz que Cristo carregou o nosso pecado e abriu para nós um caminho de reconciliação para com Deus. Por isso, a quem confessa o seu pecado, eu posso dizer, o seu pecado foi perdoado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que vivamos na liberdade dessa graça. O perdão de Deus, Ele restaura o nosso coração, Ele renova a nossa vida e também nos chama a caminhar em amor. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. Neste momento, convido para cantarmos número 623.
Assim, nesse momento, queremos ouvir as leituras bíblicas previstas para este dia. Do Antigo Testamento, Salmo 22, 1 até 10. E logo na sequência, 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 14 até 21. Primeira leitura, Salmo 22, 1 a 10. Para quem quiser acompanhar nas Bíblias, é na página 581. Passo a ler. Um grito de angústia e um salmo de louvor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor. Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Até aqui. Para quem quiser acompanhar, é a página 1269. Eu passo a ler. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui. A comunidade pode se sentar. E em preparação para a pregação, cantamos número 412.
Assim, que a graça e a paz de Deus estejam com cada uma de vocês. A Sexta-feira da Paixão de Cristo, ela sempre nos convida a parar. Em um mundo que corre o tempo inteiro, a igreja para e fica diante da cruz. O texto previsto para a pregação da noite de hoje é o relato da crucificação de Jesus, que nós encontramos conforme o relato do evangelista Mateus, lá no capítulo 27, os versículos 33 até 50. Se você quiser fechar os olhos, tenta imaginar um pouco como é que foi essa cena. Na quinta-feira à noite, Jesus esteve com os discípulos, teve a sua última ceia, logo depois ele se retira para orar e lá é emboscado, é preso. Logo de manhã cedo, Jesus já é julgado, condenado, ele é açoitado, pega a sua cruz e a carrega. E então chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Até aqui a leitura de Mateus 27, 33 até 50. Esse não é um texto nem um pouco fácil. Ele nos coloca diante da dor, nos coloca diante da injustiça e nos coloca diante da morte de Jesus. Mas ao mesmo tempo é ali que o amor de Deus se revela com a sua maior profundidade. Mateus vai contar que pegaram Jesus, levaram até o lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, lugar onde crucificavam as pessoas pelos seus crimes. Para nós hoje, cruz é um negócio muito bonito. Nós usamos em colares, nós usamos em brincos, penduramos na igreja, quem sabe até você tem uma tatuagem de cruz. Mas naquele tempo,
Cruz era um instrumento brutal de execução. Era a forma mais cruel e humilhante de matar alguém. E era a morte reservada aos criminosos rebeldes. E é nesse lugar que o Filho de Deus é colocado. Se olharmos apenas externamente, parece que Jesus é um fracasso completo. As pessoas zombam dele dizendo: se é filho de Deus, desce daí. Os líderes religiosos zombam dele. E até alguns dos que estavam crucificados ao lado dele zombam dele. Parece que o mundo inteiro está dizendo: esse homem perdeu. Mas a fé cristã olha para a cruz e enxerga algo completamente diferente. A cruz não é o fracasso de Jesus. A cruz é o caminho escolhido por Deus para nos alcançar. Ali no sofrimento de Cristo, Deus entra profundamente na realidade humana. Talvez uma das coisas mais difíceis de lidar na nossa vida seja o sofrimento. E é no sofrimento que Deus entra. Cada um de nós carrega dores, carrega traumas. Nós vivemos a dor da perda de alguém, talvez a dor de uma doença. Há quem carregue a dor pela culpa dos erros do passado. Há famílias que vivem em conflitos silenciosos dentro de casa. E há pessoas que por fora parecem fortes, mas por dentro estão cansadas, estão feridas, estão machucadas. E na cruz, vemos que Deus não olha para as dores do mundo de longe. Em Jesus, o próprio Deus entra no sofrimento humano. Ele conhece a dor por dentro. Ele conhece a injustiça. Ele conhece essa sensação de que parece que Deus nos abandonou. Em certo ponto da crucificação, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E esse grito de Jesus atravessa os séculos, e ele revela a profundidade do sofrimento que Jesus assumiu. Ele experimenta até mesmo o silêncio de Deus. Naquele momento é como se Jesus estivesse mergulhando no lugar mais escuro da experiência humana. Quantos de nós não conhecemos esse sentimento? Pessoas que oram e parecem que não têm resposta. Pessoas que perguntam: Deus, onde estás? O grito de Jesus na cruz mostra que até nesse lugar, no lugar mais distante do sofrimento, nós também somos alcançados por Ele. E aqui aparece algo muito precioso e que marcou profundamente a espiritualidade das comunidades luteranas. Nós somos chamados sempre de novo a olhar para a cruz, não apenas como um acontecimento histórico, mas como algo que precisa tocar o coração de cada um de nós pessoalmente. Para nós, a fé não é um mero conhecer doutrinário, mas experimentar o amor de Cristo de maneira viva e transformadora. Talvez você já ouviu algum hino dizendo: Cordeiro de Deus que sofre por mim. Essa pequena expressão muda tudo. Por mim, por você. A cruz não é um evento distante, ela tem endereço, e ela alcança cada pessoa, ela alcança o meu e o teu coração. Quando percebemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. Não se trata apenas de compreender intelectualmente que Cristo morreu. Trata-se de perceber que ali está o amor de Deus dirigido a cada um de nós pessoalmente. Talvez nós possamos imaginar de uma situação bem simples. Pense em alguém que fez um erro muito grave e agora precisa enfrentar as consequências desse erro. E por conta desse erro, essas consequências geram medo, geram vergonha, geram peso, geram angústia. E no lugar, outra pessoa assume a culpa, assume as consequências, e de repente aquilo que era condenação se transforma em perdão.
É exatamente isso que acontece na cruz. Jesus assume aquilo que nos separava de Deus. Jesus assume a nossa culpa. Ele carrega o peso do mundo inteiro nas costas. Não apenas grandes pecados, aqueles que aparecem no noticiário, mas também aqueles pecados que são silenciosos e que moram dentro do coração humano, dentro do meu e do teu coração. O orgulho, o egoísmo, a indiferença, a dureza no coração. Quando nós pensamos em pecado, talvez nós pensamos, aquele que matou alguém, aquele que roubou alguém, aquele que fez algo que é quase imperdoável de pensar. Mas enquanto ao meu e o teu pecado, talvez na nossa oração nós não dizemos, Deus perdoa porque eu matei fulano. Não é assim. Pelo menos eu espero que não. Mas talvez falta para nós nomear aquilo que nós temos cometido como um pecado. Um exemplo, o orgulho. Ele aparece quando alguém acredita que sempre está certo e não consegue reconhecer os próprios erros. É quando dentro de casa marido e esposa discutem e ninguém quer dar o primeiro passo de pedir perdão. O orgulho também aparece quando alguém olha para outra pessoa dentro da comunidade e pensa, eu sou melhor que ela, eu faria melhor que ela. Ou quando alguém recebe um conselho e rejeita imediatamente porque não aceita ser corrigido. Errar? Não, eu não. O orgulho também é um pecado. Nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. Ou então o egoísmo que aparece quando pensamos apenas no que é melhor para nós. Surge quando alguém pensa na comunidade, se esse culto ou se esse encontro não me agrada, então ele não tem valor. Aparece quando a gente vê necessidade ao redor, mas prefere não ajudar porque isso exigiria de nós tempo, dinheiro, esforço. Também aparece dentro das famílias quando alguém só pensa nos próprios planos, sem considerar que a outra pessoa pensa, sente, sonha. Isso também é um pecado que nos afasta de Deus. E que tal falar da indiferença então? Aquele momento em que vemos a dor do outro, mas seguimos em frente como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse a ver com a gente. Quando sabemos que um vizinho está passando por dificuldade, pensamos, ainda bem que não é comigo. É quando alguém da comunidade se afasta por brigas, enfrenta crises por doença, ou qualquer motivo que aconteça, e ninguém sequer sente falta da pessoa, ou manda uma mensagem perguntando, você está bem? O que aconteceu? Senti tua falta. A indiferença é um coração que vai ficando frio diante da necessidade das pessoas. Também é pecado, também nos afasta de Deus. E aí a dureza de coração que aparece quando alguém se recusa a perdoar. Quando uma mágoa antiga começa sendo guardada por anos. Quando uma palavra dita no passado se transforma em um muro entre pessoas que antes caminhavam juntas. Quantas famílias brigadas, de irmãos que não se falam, de pai e mãe que não se falam, filho, filha e assim por diante. A dureza aparece quando alguém escuta a palavra de Deus, mas não permite que ela toque o seu coração, dizendo, isso aí não é para mim, permanecendo assim fechado para a transformação que vem do Evangelho. Essas atitudes muitas vezes parecem pequenas, muitas vezes só está dentro do nosso coração, mas são justamente elas que pouco a pouco vão quebrando relacionamentos, vão afastando pessoas, vão endurecendo nossos corações, e é exatamente esse peso que Cristo leva sobre a cruz. Ele não carrega apenas pecados visíveis, coisas escandalosas, ele carrega também essas realidades silenciosas, que muitas vezes só Deus e o nosso coração conhecem. Por isso, quando o coração reconhece a sua necessidade, ele encontra na cruz uma fonte inesgotável de graça. A cruz não é apenas um espelho que revela a nossa condição humana,
ela também é o lugar onde Deus oferece o perdão. E é lá no meio do sofrimento que Jesus não responde com violência, que não chama os seus anjos para te defender. Ele não desce da cruz para provar poder, por mais que fosse tentador ele fazer isso. Jesus, ele permanece ali. E é justamente ali que vemos o tipo de Deus que nós temos. Um Deus que não foge. Um Deus que permanece até o fim. Um Deus que não desiste da humanidade, mesmo quando a humanidade a rejeita. E isso tem implicações muito práticas para a nossa vida cristã. Quando nós olhamos para a cruz, começamos a aprender um novo caminho. Aprender um amor verdadeiro, muitas vezes envolve sacrifício. E essa parte é muito difícil. Aprender que o perdão é muito mais perigoso que a vingança, poderoso que a vingança. Aprendemos que Deus pode agir até nos momentos mais escuros da nossa vida, onde parece que nada pode chegar e nos resgatar. É exatamente lá que Deus vem. É exatamente de lá que Deus nos tira. A nossa fé sempre nos incentivou a voltar repetidamente à oração e à reflexão. Uma vida de espiritualidade, não como um exercício, mas como um encontro com o amor de Cristo. Porque quando um coração encontra a cruz, ele começa a ser transformado. E aquele orgulho perde força. A gratidão começa a crescer. O amor pelo próximo começa a se aprofundar. E aí no final do texto de Mateus, quando Jesus entrega o seu Espírito, algo que não foi lido, mas é decisivo também acontece. O véu do templo se rasga de cima até embaixo. O véu do templo simbolizava a distância entre Deus e as pessoas. E quando ele se rasga, Mateus está dizendo, essa separação acabou. Agora é diferente. Por causa da cruz, o caminho para Deus está aberto. Isso agora significa que ninguém está de fora. Não importa o passado. Não importa a nossa história. Não importa quantas vezes nós erramos. A cruz anuncia que o amor de Deus nos alcança e nos perdoa. Por isso que na Sexta-feira Santa é um dia mais silencioso, mas também é um dia de esperança. Parece estranho, né, falar de esperança no meio da cruz, mas é exatamente ali que a esperança nasce. Porque a cruz nos mostra até onde Deus está disposto a ir para nos salvar. E quando nós entendemos isso de verdade, a vida começa a mudar. Porque o coração encontra descanso, a culpa encontra perdão, e o medo encontra a esperança. Talvez hoje seja o momento de cada pessoa olhar novamente para a cruz e ouvir no silêncio do coração aquilo que Deus está dizendo ali para cada um de nós. A cruz diz: você é profundamente amado. A cruz diz: mesmo no sofrimento, Deus não te abandona. E se a cruz é o lugar onde o amor de Deus se revela com tanta profundidade, então podemos caminhar pela vida com confiança, sabendo que Ele nos amou até a cruz, até a morte. E certamente Ele nos acompanhará todos os dias, em todos os nossos caminhos. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o centro do Evangelho. Jesus não deixou de sofrer. Esse altar muito bem feito aqui mostra isso. Ele sofreu. Cristo foi pendurado. E talvez a nossa vida cristã ainda não tenha o significado que deveria ter. Quando Jesus é condenado, o flagelo romano destrói completamente a pele e os músculos das costas. Jesus é crucificado e os pregos passam nos pulsos, porque consegue segurar o peso do corpo. E durante muitas e muitas horas,
Jesus ficou pendurado. Ele sofreu a maior agonia que alguém pode sentir. Dor, angústia, medo. E o que ele passou ali era o meu e o teu lugar, por causa do nosso pecado. O meu e o teu lugar, por causa do nosso pecado. E se quando nós viemos ao culto, nós confessamos nosso pecado, e quando nós saímos, nós não conseguimos agir diferente, nós estamos dizendo, isso aqui, tanto faz, não valeu para nada. Se eu não consigo perdoar quem me fez mal, isso aqui não valeu para nada. Se eu não consigo deixar de ser egoísta, de olhar com empatia para as pessoas, o sofrimento de Cristo não serviu para nada. Por isso que nós somos chamados sempre de novo a olhar para o nosso coração e falar, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a fazer diferente. A gente vai errar, é verdade. Mas se a partir do momento que eu sair da igreja, na porta eu já cometo o mesmo pecado que eu vinha reclamando antigamente, eu estou dizendo em outras palavras, que Cristo sofreu à toa. Era o meu e o teu lugar ali. Cada respirado, uma dor, uma agonia sufocante. A morte na cruz é por asfixia. Faz a experiência. Fica 30 segundos sem respirar e ver a agonia. Agora imagina isso por horas e horas. Foi isso que Jesus assumiu no nosso lugar. É isso que significa a sexta-feira da paixão. É isso que é o sofrimento. Era o que eu e você merecíamos e Ele fez para que eu e você pudéssemos viver diferente. Reconciliados com Deus. Reconciliados com as pessoas. Vivendo em comunidade. Não quer dizer que não vai ter problemas. Não quer dizer que não vai ter brigas. Não quer dizer que não vai ter desentendimentos. Não. Mas no final das contas quer dizer que, ainda que erre comigo, eu vou perdoar. E ainda que eu erre com alguém, eu também vou perdoar. Porque se eu não posso fazer isso, eu estou dizendo em outras palavras, Jesus morreu à toa. Essa é a dimensão do sofrimento de Cristo. Que Ele se entregou no meu e no teu lugar, para que a nossa vida ganhe um novo sentido. Reconciliados com Deus, porque Ele nos ama de tal maneira que Ele faz isso por nós, e nós vivemos como se isso não fosse nada, sendo que eu e você deveríamos ter passado por isso, não Ele. Nós daqui a pouco vamos celebrar a ceia de Deus, a ceia do Senhor. A ceia também nos lembra disso, que Cristo sofreu. Mas veja, a cruz é o lugar onde Deus se revela com tanta profundidade, que nós podemos caminhar pela nossa vida com confiança, sabendo que Ele nos amou até a cruz, até a morte, para que também nós pudéssemos servi-lo, amá-lo, deixando assim de ser egoístas, que o nosso coração não seja tão duro, que não sejamos tão orgulhosos. É difícil, eu sei. Eu também passo isso em casa. É difícil. Mas se a gente não se esforça o mínimo para fazer diferente, nós estamos dizendo, Cristo sofreu à toa. Cristo morreu à toa. Por isso, queridos irmãos dessa comunidade, que ao celebrarmos a Páscoa tenhamos essa dimensão, não só hoje, mas que a nossa perspectiva de fé também seja essa. Era eu e você que merecíamos esse sofrimento e essa dor.
mas Cristo se entrega no meu e no teu lugar para que a gente possa agir diferente. Então, quando sairmos daqui nesta noite, vamos sair diferente, vamos agir diferente, vamos pensar diferente. Parece um absurdo que eu estou falando, mas não é. Não é difícil ser cristão. Só deixar nosso orgulho de lado um pouquinho. Que Deus nos ajude a entender que o sofrimento de Deus não foi à toa. Que o sofrimento de Cristo não foi à toa. E que nós possamos servi-lo, amá-lo, agir de uma forma condizente com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele ensinou. Servindo com amor, dedicação e com alegria. E diante das falhas e dos erros, não faz disso uma tempestade. Se você errou, reconheça, perdoe, peça perdão. E aí sim, o que Cristo fez vai fazer sentido. Aí vai fazer diferença na nossa vida. Que Deus assim nos conduza, que Deus assim também nos abençoe. Amém. Assim convido para cantarmos, como resposta de fé e também em preparação para a ceia, número 84. Sim, eu convido, queremos baixar nossa cabeça, quiete teu coração, queremos orar ao nosso Senhor. Querido e amado Senhor, nesta noite em que nós contemplamos tua cruz e lembramos do teu sofrimento, nós nos colocamos diante de ti com gratidão, mas também com reverência. Tu conheceste a dor humana por dentro, foste rejeitado, zombado, ferido, carregaste não apenas o sofrimento visível do mundo, mas também o peso dos nossos pecados.
o orgulho que tantas vezes nos impede de reconhecer nossos erros, o egoísmo que nos faz pensar apenas em nós mesmos, a indiferença diante da dor, a dureza do coração que resiste ao perdão. Tudo isso tu levaste contigo até a cruz, para que nós pudéssemos encontrar perdão, encontrar a reconciliação, encontrar também vida nova. Por isso nós lembramos, Senhor, que na noite em que foste traído, reunido com os teus discípulos, tomaste o pão, tendo dado graças, partiu o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomaste o cálice, desse graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Senhor, assim como naquela noite estivesse com os teus discípulos, pedimos que esteja agora também aqui entre nós, que ao recebermos este pão e este suco, sejamos lembrados do amor que se entregou na cruz por nós. Que o teu perdão alcance o nosso coração, cure nossas feridas e renove a nossa vida. Que esta mesa nos aproxime de ti, também uns dos outros, para que, fortalecidos por tua graça, possamos viver com humildade, amor e misericórdia no mundo. Por isso, como um só corpo, nós oramos a uma só voz, como tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos convidados a tomar a ceia para que ela nos fortaleça enquanto pessoas na nossa caminhada de fé. Nós faremos de forma andante no dia de hoje. Nós faremos uma fila aqui, retornamos pelas laterais e assim a ceia então será entregue, será partilhada entre todos nós. Enquanto o Rogério vai tocar uma música também, a comunidade estará sendo servida nesse momento.
Pergunto se alguém com dificuldade de vir até a frente, gostaria que levássemos até o seu banco. Não? Assim eu convido, novamente queremos orar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça e queremos nos colocar diante dele em oração. Querido e amado Senhor, obrigado porque Tu nos serve durante o culto com a palavra, Tu nos serve também com a Tua ceia, e que nós possamos sair daqui nesta noite renovados, revigorados, sabendo que não vamos caminhar sozinha, mas que Tu estás conosco. Tu entende a nossa condição humana, Tu conheces o sofrimento como talvez nós nunca nem experimentemos isso. Mas como é bom saber que Tu nos ama a tal ponto que Tu se entrega em nosso lugar. Por isso, quer estar conosco, caminha conosco, que a nossa vida seja um reflexo da nossa fé. Por isso que possamos amar mais, servir mais, acolher mais as pessoas. E se o nosso coração está ferido, ó Deus, por conta de preocupações, por conta de alguma doença, por conta do luto, ou seja lá aquilo que tem afligido o nosso coração, nos concede a cura, ó Deus. Perdoa o nosso pecado. Dá que nós tenhamos a certeza de que fomos de fato perdoados e que podemos seguir a nossa vida de forma leve, liberta desse peso. Também, ó Deus, sei com as pessoas que estão de fato doentes, não puderam estar aqui nesta noite. Sei com as pessoas que vão nos acompanhar através da transmissão do culto no YouTube. Sei, ó Deus, com aqueles que estão nos hospitais. Sei com os aflitos, sei com os refugiados. Ser com todas as pessoas, ó Deus. Não deixe que ninguém duvide, nem fique afastado do Teu amor. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilho com vocês alguns breves avisos. Nosso próximo culto será domingo às 19 horas. A oferta do culto de hoje, seja a do envelope, ou seja, fora do envelope, são uma oferta local. Também lembro que, logo após o culto, as meninas da Oase prepararam bolacha de Páscoa, feita pela Oase, bolacha de melado e bolacha branca. Então, se você quiser adquirir um pacotinho de bolacha para comer amanhã de manhã, comer domingo de manhã, R$15 o pacotinho de 250 gramas de bolacha. Está muito boa a bolacha, a gente já experimentou. Sensacional. Lembro também que no domingo vai acontecer o sorteio da ação entre amigos. Então, se você pegou um bloquinho e ainda não devolveu, pode falar com o Chad, pode falar com o pessoal da liderança, o Camilo, a Cleonice que está aí. Pode falar com eles que eles fazem então os encaminhamentos, que domingo então vai ser o sorteio da ação entre amigos que está acontecendo. Então, enquanto nós cantamos nosso próximo hino, número 288, então as ofertas serão levantadas. Deus
Assim a bênção de Deus quer estar conosco. Convido a estarmos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos nós em paz e saibamos que Deus caminha conosco. Amém. Desejo a vocês um bom final de noite, um bom sábado e nos vemos domingo na ressurreição do nosso Senhor. Amém.